discutindo, e aí a gente está mostrando para vocês aí as imagens. Olha aí, olha, chamando segurança. A impressão que eu tenho é que o Braz foi até lá chamar o Anderson. Parece que chamar o Anderson para conversar com segurança. Eles estão bem. O Marcos Braz e o Anderson Barros têm uma boa relação. Vamos tentar entender também o que aconteceu. Eles passam com esses dois torcedores, né? Se é pai e filho, né? Me parece, né? E aí levam pra dentro do vestiário, né? Me pareceu uma coisa assim, que eles foram barrados primeiro, depois o Marcos Braz entra para chamar o Anderson Barros, para o Anderson Barros liberar esses dois torcedores. Essa é a imagem que eu tenho. Mas o Vinícius Nicoletti estava ali perto, disse que teve bate-boca. E depois de um jogo tão quente como o jogo de hoje, qualquer movimentação desse nível, ela fica sempre a uma faísca de alguma coisa acontecer, né? E aí, né, o próprio Nicoletti falou que o Anderson Barros chegou a apontar para alguém que teria o ameaçado. Então, as coisas, para fugir do controle, é tudo muito rápido, né? A informação que chegou aqui. O Marcos Braz gostaria de liberar o governador. Era o Cláudio Castro, não era? Era o Cláudio Castro que estava ali. Você estava olhando e a gente... Eu estava na dúvida. E ele queria liberar o governador do Rio de Janeiro para entrar naquela área. Os seguranças não liberaram. Isso. E aí, o Marcos Braz entra no vestiário, chama o Anderson Barros e o Anderson Barros libera o Cláudio Castro para entrar, então, naquela área de vestiário. Realmente, é um vestiário, né? Os seguranças, eles precisam ter todo aquele cuidado e os seguranças também, muitas vezes, eles não têm autoridade para liberar uma pessoa que eles talvez não conheçam. Exato, ele não tem obrigação então, de saber, não tem... poderia saber quem poderia, mas não sabiam. Sim. Ok, eles também não terem liberado. Vinícius Nicoletti, qualquer coisa, volta aí com mais informações e a gente teve também, então, esse bate-boca e esse imbróglio. Vamos conversar com a Renata Ruel? Vamos saber de todas as polêmicas lá no Allianz Parque, se estava certo, se não estava errado, se estava errado, se o Daronco acertou ou não. Renata Ruel, então, conosco. Fala, Rê, tudo bem? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Marcela, Zupac, Donan, fã de esporte. Algumas polêmicas nesse jogo que está quente até agora, né, Marcela? Nós temos aí pedidos de pênalti, gol anulado, expulsão do Abel, e a gente vai falar um pouquinho de cada um desses, Má. Então pode começar. Vamos começar com? Vamos começar com o primeiro pedido de pênalti, que é esse lance aí, que eles pediram pênalti no primeiro tempo ainda para o Flamengo. O que eu vejo nesse lance? Para mim, você tem uma disputa por bola, você tem uma disputa por espaço. Eu até vejo, sim, um contato no jogador do Flamengo, mas para mim um contato mínimo. E aí, o que acontece? A regra fala, nem todo chutar, nem todo calçar, nem todo contato é faltoso. Então, para mim, se tem um contato, o jogador do Palmeiras, ele posta o pé, tem um contato, mas um contato de bico ali da chuteira, para mim, muito sutil, com uma intensidade, com uma força muito baixa, e dentro disso, na regra, não é falta, não é infração. Neste lance, para mim, o contato não é faltoso, para mim é contato de jogo que não é o suficiente para derrubar o adversário, eu não vejo penalidade. Quero a opinião de vocês também, Zupa. Eu também não vi pênalti, não. É um lance sutil, mas eu não vi contato para pênalti no Gerson, não. E aí, Donan? Eu fico na dúvida, assim, eu vejo contato ali, né? Acho que ele chega atrasado, né? O Vitor Reis, o Gerson consegue dar uma adiantada. Se em velocidade não é o suficiente para tirar o Gerson da jogada. Isso, para mim, é um lance muito difícil, né? Tem um ângulo que parece que não é nada, mas tem um ângulo que deixa claro que tem esse contato. Acho que tem margem... A questão é, esse mesmo lance aí tem hábito que dá pênalti. Tem gente que... É um lance difícil? É um lance que você achou polêmico? Se fosse pênalti, não seria um absurdo? Eu que venho muito de Europa e Premier League, eu não acho polêmico. Eu acharia polêmico marcar esse tipo de lance. Então, eu que venho com essa visão de nem todo contato é faltoso, que você tem que deixar o jogo correr, que você tem que ter essa leitura... Eu não vejo uma polêmica gigante nesse lance. Mas que cabe interpretação? Sim. Sempre que você tem um contato, você tem que analisar se esse contato é o suficiente ou não para derrubar o adversário. Se esse contato gera impacto na ação do adversário. Então, sempre que tem um contato, a gente pode discutir, sim, se é ou não polêmico, se é ou não infração.
Dessa forma, é inegável que se tem o contato, há uma certa polêmica. Mas eu vejo um lance que, por mais que você tenha contato, eu não vejo contato suficiente para derrubar o jogador e gerar esse impacto na ação do jogador. Tá. Próximo lance, Rê. O próximo lance que nós temos, eu acho, se eu não estiver enganada na sequência, é o segundo pênalti que o Flamengo pede, não é isso? É isso aí, ó, é esse lance. E aí, eu gosto sempre de ir na regra, e eu falo isso. Você tem ali uma disputa dos dois com aquele braço aqui, espaço, o braço lá por disputa por espaço. O que a regra fala? A regra considera esse o movimento natural ou antinatural para a ação do jogador. É um braço que se justifica para a ação do jogador? Você corre assim, você joga assim, é isso o tempo inteiro, por mais que você esteja ali marcando o adversário. É um braço com natural ou antinatural? É um braço que assume o risco pro adversário de você ter a bola tocada no braço. Quando você tem um movimento antinatural, você está assumindo o risco dessa bola tocar no seu braço. E se essa bola toca no seu braço, no movimento antinatural, é infração. Para mim, um braço esticado dessa forma, dentro da área, por mais que você esteja ali em disputa com o adversário, não é um braço natural. Eu vejo um braço antinatural, e aí a hora que toca nesse braço, você assumir o risco por estar com o braço naquela posição. Se você assume o risco, é infração. Dentro da área, pênalti. Olha, e aí, Zupa? Esse eu acho um lance mais... Eu acho esse um lance muito mais polêmico do que o primeiro. Tá. Porque a minha dúvida era justamente sobre o fato do Murilo, era o Murilo, né? Tá em disputa com o Pedro. Né? Eles estão juntos, né? Aí a hora que o Pedro sai, a hora que o Murilo estica o braço e a bola cai involuntariamente, né? Em cima do braço dele. Não leva ele até se assusta. Sim. Eu, pela minha interpretação, eu não marcaria o pênalti. Mas aceito totalmente a leitura da Renata, que é muito mais embasada na regra do que evidentemente, a minha. É verdade, mas assim, eu também fico mais com o Zupac do que com a Renata Ruel. Mas o que a Renata Ruel fala, pra mim é lei, então tá dito. É o que tá na regra. O que tá dito, tá dito, é sempre assim. Mas eu também fiquei assim, eles estão ali disputando a bola. Se ele tivesse sem a mão e o Pedro com a mão, porque pro Pedro é mais fácil, né, ele tá ali, e ele ficar com a mão, ele também fica em desvantagem. Foi isso que eu pensei. Então é uma mão natural do jogo. E aí a bola bateu e achei que não seria pênalti. Mas se a Renata Ruel tá falando, é porque tá falado. Mas quero a tua opinião, Dona. Eu tô com a Renata. Pra mim foi pênalti também. O Murilo, né, que tá no lance ali, tá com o braço muito esticado, né, corre um risco ali no movimento que ele faz. E se a bola não bate no braço dele que tá esticado, ela ia vir limpinha pro domínio do Pedro, né? É uma chance clara, assim, poder dominar até fazer o gol ali. Então acho que esse é um lance para marcar pênalti, né? Eu discordo da interpretação da arbitragem do jogo, do Daronco. Ô, Rei, tem mais 2 lances e daqui a pouquinho o Spindle, ele acabou de dar uma entrevista, mas acabando com a arbitragem, Rei. Então, depois da gente conversar contigo, eu quero colocar essa entrevista do Spindle e aí a gente fala mais sobre a arbitragem. Mas vamos falar desses 2 últimos lances que ainda vamos analisar aqui. Nós temos o gol anulado do Palmeiras por impedimento. Sim. E aí aquela questão do VAR, que a gente já cansou de falar, que o nosso VAR, a tecnologia usada aqui hoje, tem margem de erro, em torno de 30 centímetros de margem de erros. Então, assim, é um frame da bola, é uma linha mais aqui, uma linha mais ali, que torna um lance justo, muito polêmico. Então, assim, dá para cravar que o nosso VAR acertou? Não dá. Se você tem uma margem de erro de 30 centímetros, não tem como a gente falar que o nosso VAR acertou em anular esse gol. Ele é traçado, as linhas ali, por humanos. Então, cravar que acertou, cravar que errou, infelizmente, não dá. Essa é a realidade. A gente teria que ter uma tecnologia muito mais avançada para falar que é confiável e para falar que é justo. Em lances assim, o nosso VAR não faz justiça. Certo. E temos também a expulsão do Abel. A expulsão do Abel, a gente entra, né? As pessoas têm dúvida se o VAR poderia entrar num lance desse ou não. Se o VAR considera que é um gesto obsceno
dentro da regra, um gesto obsceno é cartão vermelho. Se é um lance para cartão vermelho, o VAR tem o poder, sim, de sugerir a revisão ali, mostrar a imagem para o árbitro em campo, porque os jogadores e o banco, né, a comissão ali, todos que estão relacionados na súmula estão sobre a jurisdição da arbitragem e do VAR. O técnico pode tomar cartão vermelho? Ele pode. Se o VAR entende que o gesto é obsceno, é cartão vermelho. E aí eu vou até deixar mais para o Zupac e para o Donan, ô Má. Não, Se foi ou não foi um gesto obsceno, é isso? É isso. Foi, né? O Abel ficou bravo com alguma marcação ali da arbitragem e deu uma sacudida onde não era para dar sacudida. E perdeu um carro, lembra? Perdeu a linha, né, o Abel? Perdeu um carro, porque quando ele leva cartão vermelho ele não perde um carro, a esposa dele vende um carro dele. Então perdeu um carro hoje também. Ele perdeu a linha ali, né? Perdeu Ficou muito claro o que ele fez, né? Pelo amor de Deus. Não me venha com essa historinha de que, tava arrumando... não arrumou a calça, não. Tava fazendo outras coisas. Olha, Rê, vamos lá colocar então a entrevista do Bruno Spindel. Ele acabou com a arbitragem no Allianz Parque. Vamos lá. E da nossa decepção com os critérios da arbitragem. Da questão dos penais, uma mão ali dentro da área com o braço aberto, assim, todos os zagueiros hoje em dia nos duelos dentro da área colocam os braços para trás do corpo, junto ao corpo, para não aumentar o espaço corporal, e hoje um lance até revisado pelo VAR numa disputa com o Pedro, que a gente entende que o VAR deveria chamar e marcar o penal, alguns outros lances ali e principalmente mais ali para o final do jogo, no nosso entendimento, uma disparidade muito grande de critério na marcação das faltas, nas cargas por trás. Tem uma falta no lado esquerdo do nosso ataque numa disputa do Pedro, numa carga por trás e um número enorme de faltas em disputa dos nossos zagueiros, laterais, volantes, próximo à nossa área, de lances parecidos, que no nosso entendimento tiveram critérios muito diferentes. E, óbvio, o árbitro não tem nada a ver com isso, mas que beneficiam muito o jogo do Palmeiras, que é de alçar muitas bolas na área. A gente não entende muito a diferença de critério. Por exemplo, uma carga em tantas outras como essa nas costas do Pedro ali, próximo à área do Palmeiras, e do nosso lado o mesmo tipo de carga ser marcado falta. Então assim, a gente segue sem compreender. Eu acho que não é uma posição só do Flamengo, a falta de critério da arbitragem. Cada árbitro apita de um jogo, às vezes tem mais de um, apita de um jeito, às vezes tem mais de um critério dentro do jogo. Não sou eu só que estou dizendo, acho que o Roger, o treinador, já falou, outros diretores executivos. A gente segue, mesmo sem compreender determinadas instruções que foram passadas no início do ano pela comissão de arbitragem lá no CT para os atletas e para o treinador. Por exemplo, comportamento do banco de reservas, e quando hoje o banco de reservas do Palmeiras teve que chegar ao limite para ser expulso pelo VAR. Então, assim, a gente não entende a falta de critério e falta de imposição da uniformidade de critério pela chefia da arbitragem. É isso aí. Obrigado, boa noite. Tá aí, então, o Bruno Spindel falando da arbitragem. Rê, você acha que existe, assim, razão para tanta reclamação? Você já falou do pênalti que você achou que foi, que o árbitro não deu. Mas eu falo que a arbitragem é um problema hoje, e eu brinco que não é só no Brasil, né? É um problema mundial. A gente tem visto aí nas Olimpíadas o que tem acontecido. E aí, essa questão de critério, a gente não tem mesmo. É um problema hoje. Eu acho que os árbitros hoje não sabem mais o que é critério. E eles ficam perdidos até em função de orientações que eles recebem da comissão de arbitragem. Você vê orientações que se perdem. Você vê, por exemplo, você tem orientação hoje da CBF que mão não deliberada é pênalti. Você tem isso. Antes era mão deliberada.
ou uma ação deliberada. Você pode não ter uma mão deliberada, uma ação não deliberada e ser pênalti. Você vê um momento numa rodada, a comissão no retorno que eles têm, porque os árbitros têm um retorno, né? Eles têm aquela reunião que eles fazem pós-rodada para a comissão falar, olha, isso acertou, isso errou. Então você vê lance que é claro de expulsão, que a comissão chega e fala assim, não, isso é amarelo. Mas na próxima rodada, um lance semelhante, a comissão fala, não, isso é vermelho. Então, a comissão de arbitragem não dá essa uniformidade de critérios para os árbitros. A gente tem uma dificuldade grande da gente entender, dos árbitros entenderem, e isso prejudica o nosso futebol. Eu falo isso, se você não tem qualidade na arbitragem, você tem um produto futebol prejudicado. Isso é fato. E aí reclamar, a gente vê todos os clubes reclamando. Toda semana os clubes reclamando. E por quê? Porque a gente tem uma disparidade de critérios gigantescas. Para mim são erros para todos. Para todos os clubes. Não é, esse está sendo favorecido mais ou não. Mas a gente tem uma disparidade, um problema gigante na arbitragem, a gente tem. Tá certo, Rê. Agradeço, então, a tua participação aqui no Sport Center. A gente vê pressão da arbitragem, crise na arbitragem, realmente um problema que é muito mais... Marcos Braz agora. Vamos lá. Primeiro falar em relação à CBF. Hoje, por exemplo, nós recebemos a resposta da CBF em relação àquele lance do Pulgar. E a CBF disse no relatório que ela foi a falta foi com pouca intensidade, mais ou menos isso aí que eu estou falando, e que a intensidade que foi feita, a falta, não justificaria o cartão vermelho. Então, assim, depois as fotos apareceram, as imagens apareceram, não sei se faltou intensidade ali, faltou pouco para quebrar, diferente. Então, em relação à CBF, é isso. Reclamar da CBF aqui é quanto mais, né? Em relação hoje, é assustador o pênalti em que nem, assim, com a facilidade que se manda continuar o jogo com a maior tranquilidade do mundo, sem braço esticado, braço... um lance que... muito tranquilo de se ver em relação às imagens, de repente até o juiz ali do campo, ele poderia ter alguma dificuldade pelo posicionamento, a gente entende, mas pelas câmeras de TV, pelas câmeras do VAR, a coisa seria mais fácil do mundo. Então, assim, não adianta mais reclamar, não adianta... A gente, graças a Deus, a gente está reclamando agora em cima de vitórias e de classificações. Entendeu? Porque se o Flamengo não está classificado aqui, eu não ia reclamar, não ia vir aqui a público. A gente iria fazer o processo normal, legal, interno de clube para a CBF, como está sendo feito. Mas como nós continuamos a ganhar os jogos, ou enfim, como hoje perdemos, mas nos classificamos, me deixa tranquilo de reclamar mais uma vez. Mas eu não sei onde é que vai parar. Aliás, eu não sei onde é que vai parar a arbitragem em relação a... Mais uma vez, o que me assusta é o VAR, não é nem o juiz ali, porque o juiz pode, mais uma vez, não, está coberto e não vê, mas depois, nas imagens, seria a coisa mais fácil do mundo. Em relação ao governador Cláudio Castro, absolutamente nada. O governador está a convite nosso, da nossa delegação, para retornar com a gente, está com o nosso time, com nossa delegação aqui, e por questões de segurança, ou não, né? Ou então, de repente, aqui quem está acostumado a vir no Parque Antártica, acha que aqui é igual um convento, muito tranquilo. Então, o que aconteceu? A única coisa que a gente fez, não foi absolutamente nada, foi pegar o governador e o seu filho, descer e foi para uma área de segurança nossa. Mais nada. Mas para passar nessa área de segurança, passava ali perto dos jornalistas ali e tinha um pedido, uma determinação de não passar ninguém. E só que isso aí foi revertido.
O governador passou, tá em segurança, tá bem tranquilo ali, não houve nada, mas, mais uma vez, não é meu convidado, é convidado do Flamengo, é convidado da delegação, não tem nenhum tipo de problema. Vejo vários governadores indo para os estádios, no Brasil inteiro, candidatos botando camisa de São Paulo, camisa de outros times, indo para os estádios, só que com o Flamengo é tudo a mais um pouquinho, e aqui, graças a Deus, foi corrigido o erro que se estava cometendo, mas foi só por isso, por uma questão de segurança. O governador desceu, quando passou ali, passou sem segurança, passou sem absolutamente nada, porque já estava na área aqui de dentro. Então é isso, o pessoal aí do Twitter, os haters aí, foi isso que aconteceu. Questão de segurança, não minha, não do Flamengo. Jogadores já estavam dentro do vestiário, do Palmeiras dentro do vestiário, apenas isso. E a confusão que teve ali, que vocês não têm acesso, mas daqui a pouco vocês vão ter a imagem, foi unicamente de pessoas da comissão técnica do Palmeiras fazendo uma reclamação e fazendo uma pressão enorme no final do jogo com a arbitragem. Isso aí, daqui a pouco, com certeza, essas imagens serão expostas e vocês vão ver o que eu estou falando. Então, assim, não tem absolutamente nada, tudo tranquilo. Apenas o resultado, lógico, para quem é da casa, não foi o resultado esperado, e assim, sempre se tem aqui um pouquinho mais da temperatura. A gente está acostumado com isso aqui, eu estou acostumado, e aqui não vai ter nenhum problema com nenhum membro da delegação do Flamengo. Pode ser o roupeiro, pode ser o vice-presidente, pode ser o presidente, nem o governador. Simples. Mas também, desculpa, perdão, eu acho que todo mundo de bom senso acharia normal uma pessoa que estivesse no camarote descesse para cá na área de segurança, que fosse juntar com a delegação. Só foi isso, gente. Só foi absolutamente isso. Tudo bem, Marcos? Eu sou o Bruno Vilafranca, da Rede Multiflá. Sei que e a gente que acompanha o Flamengo tanto em casa quanto fora, a gente escuta muito esse discurso, né, de certa forma, que eu concordo, deixar claro, sobre a questão da arbitragem. E o Bruno, que geralmente fala, e você também, falam muito sobre a questão do critério, né? Mas, como isso tem sido repetitivo, quem acompanha futebol escuta dirigentes de todos os clubes em algum momento reclamando sobre arbitragem, sobre critério, e o Flamengo, como todos os outros clubes, recebe, né, membros da CBF ou da comissão de arbitragem para falar sobre alguns assuntos relacionados ao tema. E a gente percebe que os discursos de vocês e de outros dirigentes continuam. Parece que a coisa vai se repetindo, apesar dessas visitas que vocês recebem. E aí a minha pergunta é, o que fazer? A partir do momento de que a coisa não tem solução, o Flamengo pensa em fazer alguma outra coisa, a não ser fazer as reclamações devidas, ir lá, contratar alguma empresa, não pensando somente na questão do vídeo, mas sim da arbitragem em si, para tentar apresentar solução para esse tema que tem sido recorrente. Obrigado. A primeira coisa, em relação ao recebimento dessas pessoas da CBF, o Flamengo sempre foi, sempre será cordial e sempre vai cumprir os processos e os protocolos da arbitragem em relação no início do campeonato, sempre está aberto com o clube para receber técnicos de arbitragem, as pessoas que são ligadas à CBF. Então o Flamengo faz o seu papel no recebimento dessas pessoas. O grave, o ruim seria se o Flamengo não o fizesse isso aí. O Flamengo faz isso, o Flamengo recebe toda a documentação e expõe também alguns questionamentos. Isso sempre é feito no começo do campeonato. O que não pode é a gente ter o compromisso da tranquilidade na hora que se inicia o campeonato, se começa os problemas em relação à arbitragem. E aí você tem um nível de paciência. A gente até ali no Flamengo é muito acusado, a palavra não é essa, mas em relação a que a gente é complacente com a arbitragem, que a gente não reclama como deveria. Vocês podem acreditar, nós reclamamos sim,
Nós vamos na CBF, sim. Nós sistematicamente marcamos os pedidos de visitação às imagens dos VAR, sim. O que acontece, por razões óbvias, eu acho que quando a CBF nos recebe para uma determinada análise de jogo ou de jogada, a gente não dá publicidade a isso, que a gente foi na CBF, que a gente iria, ou que a gente deixou de ir, porque eu acho que não é plausível. Mas a gente vai muito, só que não tem jeito, tá? Não muda, e assim, a gente tem que ter um limite para reclamar, para eu não tomar um gancho, a gente tem que ter limite para se posicionar, para o clube não tomar um gancho, mas o que não pode é a gente deixar de reclamar, ainda mais quando se classifica. Tá aí na ação, então, a reclamação do Marcos Braz, falando aí da arbitragem e também a Renata falando aí sobre os lances polêmicos e que o Flamengo foi prejudicado. Deveria ter dado pênalti naquele lance lá e que o jogador do Palmeiras estendeu o braço e tocou com a mão na bola. Mas isso daí, coloca nos comentários aí também a sua opinião, hein? Mengão prejudicado pela arbitragem. Vamos ver o que vão falar aí, a repercussão dessa partida. Deixa o seu like, se inscreva no canal e daqui a pouquinho a gente traz mais notícias e informações do Mengão para vocês.